Olá, tudo bem com você? Se houvesse uma época do ano para ser eleita como a época da alergia, certamente seria o verão. O calor, somado a festas e viagens, são a combinação perfeita para essas reações aparecerem. Mas o que podemos fazer para minimizar as chances das alergias se manifestarem? E se aparecerem, quais os procedimentos que devem ser tomados? Este é um dos assuntos do nosso programa de hoje. E aqui no estúdio também vamos tratar sobre a programação para quem está sem emprego e quer começar o ano novo com o pé direito no mercado de trabalho. Como deve ser feito esse planejamento? Fique com a gente, o nosso bate-papo só está começando. Calor, frio, um pouquinho dos dois. Tem gente para todos esses gostos, mas agora estamos cada vez mais perto da época mais quente do ano, o verão. E com ele, além dos prazeres que o calor proporciona, existem também os danos que ele pode causar à nossa saúde. Hoje o nosso assunto são as alergias causadas pelo tempo mais quente e seco. Para conversar comigo sobre este assunto, eu recebo a doutora especialista em alergias, Lohane Landergraff. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Falei certo o nome? Certo. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, tá ok? Obrigada. Doutora, como eu disse no início do programa ali, os especialistas elegem a época do verão agora como de grande, maiores chances, vamos dizer, das alergias acontecerem, especialmente as relacionadas à pele, né? Isso é real? A senhora concorda com isso? Eu concordo realmente assim, inclusive eu achei bem interessante essa introdução no sentido de que realmente durante o verão é o período que as pessoas acabam viajando mais e, portanto, acabam tendo contato até com outros ambientes, né? Ambientes diferentes do que elas têm contato no dia a dia. Então, hotéis ou casas de praia que ficam fechadas no decorrer do ano, isso também aumenta a chance de reações alérgicas. Mas, além disso, lembrar que durante o verão as pessoas estão com a pele mais exposta, né? Então, roupas mais leves, e existe uma maior exposição também aos insetos, então aumenta o risco também de reações alérgicas aos insetos. Pois é, a senhora comentou sobre os insetos, isso é interessante, né? Todos eles podem transmitir algum tipo de alergia? Na verdade, assim, nós temos alguns insetos que são bem perigosos com relação a reações alérgicas. Seriam, então, as abelhas, as vespas e as formigas, né? São insetos que realmente podem desencadear uma reação alérgica bem importante, bem intensa, inclusive com uma reação chamada anafilaxia ou choque anafilático. Então, bastante cuidado com relação a esses insetos. Mesmo aquelas formiguinhas que ficam em cima da mesa, que vão na verdade, no doce? O grande problema é aquela formiguinha que a gente chama formiga de fogo, aquela vermelhinha bem pequenininha. Essa realmente é que tem o maior risco de desencadear reações mais graves. Essas formigas do dia a dia, essas pretinhas um pouco maiores, causam apenas reações locais. Né? Quais que são as principais alergias, doutora, que são desenvolvidas nessa época? Então, nós temos as alergias respiratórias por diferentes ambientes e às vezes as pessoas viajam para hotéis ou casas que ficam um pouco mais fechadas, então ao entrar nesses ambientes acabam desencadeando reações alérgicas respiratórias, então rinite, bronquite, até quadros de sinusite, né? Então aumentam nessa época do ano devido a isso. Temos também a questão, então, em segundo lugar, a questão da pele, como já conversamos, pela maior exposição, então, aos insetos, e também alguns produtos também que são utilizados na pele nessa época, inclusive alguns protetores solares podem, em algumas pessoas, desencadear algumas reações alérgicas, que nós chamamos de dermatite de contato, então tomar bastante cuidado com relação a isso, né? Eu acho que seriam as causas principais. Doutora, a senhora comentou sobre a questão de, no verão, as pessoas, obviamente, usam menos roupa, né, e tem maior contato com insetos e também, por exemplo, com as bijuterias, e elas aqui acabam descartando mais na pele a questão do sulfato de níquel, né? Isso daí também pode causar alergia, né? Isso é muito interessante, porque existe o que a gente chama de dermatite de contato ao níquel, que é uma reação alérgica da pele ao contato com o metal das bijuterias. E o que é interessante? Quanto mais a gente sua, mais absorve esse metal. Então, existem pacientes que, nossa, eu utilizo a minha bijuteria no decorrer do inverno e quase não tenho problema. E no verão, quando eu uso aquela mesma bijuteria,
ela acaba me causando uma reação, coça, fica vermelho, às vezes descama a pele, porque o suor é um fator importante. Então, durante o verão, acaba realmente piorando esse tipo de situação. Ou seja, em brincos, em colares, em qualquer local onde eu tenho contato com o metal da bijuteria. Principalmente nas mulheres, então isso deve ser mais frequente. Principalmente nas mulheres. Então, quanto maior o contato com o metal, maior a chance de desenvolver alergia. Então, as mulheres acabam sendo premiadas por isso, porque elas têm mais contato com as bijuterias. Agora, doutora, a senhora comentou a respeito das alergias respiratórias e também as de pele, né? Como é que faz para detectar essas alergias? Que exames vocês fazem no consultório? Então, com relação à alergia respiratória, nós temos 2 tipos de exame. Né? O primeiro exame chama teste cutâneo alérgico, que é realizado diretamente na pele. Então, nós colocamos alguns extratos dos componentes que causam alergias, por exemplo, ácaros, fungos, epitélios de animais, e fazemos uma puntura e verificamos se o paciente tem uma reação ou não na pele. Esse é um tipo de exame. Mas existe um outro tipo também, que é um exame no qual nós fazemos a determinação da quantidade de IgE diretamente no sangue. Então, uma coleta de sangue, e nessa coleta de sangue nós sabemos o nível do paciente, que o paciente tem de alergia, e exatamente o nível a cada componente. Por exemplo, o nível de alergia ao ácaro, o nível de alergia ao fungo, ao epitélio dos animais, aos pelos dos animais, aos pólens da primavera. Então, também é um teste muito interessante. Até esse, o de sangue, ele é mais recente, né? Ele é um teste mais recente, né, do que o teste cutâneo. Né? E ele é um teste mais, eu diria assim, quantitativo, porque a gente consegue exatamente determinar o nível exato de alergia daquele paciente. Muito bem, doutora, eu quero pedir só uma pausa aqui agora no nosso bate-papo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre as piscinas, quais os problemas que o cloro pode causar também com relação às alergias. Até já! Muito bem, estamos de volta e hoje o nosso assunto são as alergias de verão. E aqui no estúdio, conversando comigo sobre este tema, está a doutora Lohane Landgraf, que é alergista, né, doutora? Médica, especialista em alergias. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada. Doutora, eu gostaria de conversar agora a respeito do problema do cloro para a pele também. Agora, verão, é claro, as pessoas vão mais à piscina, né? E o cloro também pode causar aí alergias, né? O cloro, na verdade, é um fator irritante para a pele. Né? Então, a gente realmente tem que tomar bastante cuidado nessa época, porque realmente existe uma maior exposição, então, às piscinas. Na realidade, nos dias atuais, já houve uma redução importante na quantidade de cloro no tratamento das águas da piscina. Então, existem outras maneiras de tratamento, enfim, o que reduziu bastante. Mas, de qualquer maneira, o cloro também é um fator irritante. Então, a partir do momento que, principalmente as crianças que ficam durante mais tempo dentro da piscina, né? É preciso até brigar, né, para que saiam da água. Então, na verdade, assim, fica na piscina, enfim, brincam, tudo, mas ao sair, realmente é importante que tomem uma ducha para que retire realmente a maior quantidade de cloro daquela água da piscina do contato com a pele. Então, realmente isso é bem importante. Depois de um dia brincando na piscina, é importante que no final do dia, após o banho, faça uma boa hidratação da pele, né, para que diminua o risco de uma reação alérgica. Pois é, justamente nesse contexto, a água do mar também pode causar alergia? Então, a água do mar também, né, não pelo mesmo motivo da água da piscina, mas também com um percentual um pouco diferente, né, porque a água do mar é uma água mais salinizada, então tem uma maior quantidade de sal, não seria tão irritante quanto a química mesmo do cloro. Agora, doutora, é interessante a gente salientar que as alergias, as pessoas não nascem com ela, né, elas adquirem durante a vida, não é verdade? Na verdade, assim, a alergia, ela é uma doença genética. Ou seja, se o pai e a mãe são alérgicos, a chance da criança ser alérgica é muito grande. Né? Então, existe um componente hereditário na alergia. Entendi. Mas a pessoa pode vir a desenvolver ou não. Né? E esse desenvolvimento da alergia pode acontecer a qualquer momento da vida.
né? Então, não só durante o período da infância, mas na vida adulta, o jovem também pode vir a desenvolver uma reação alérgica. Agora, essa reação alérgica, ela não necessariamente aparece já no primeiro contato, vamos dizer, né? Com aquele determinado objeto ou substância, né? Isso é bem importante, porque existe o que a gente chama de um período de sensibilização, né? Ou seja, o paciente ele tem que entrar em contato com aquele componente durante um certo tempo para desenvolver alergia. Então, por exemplo, no caso da alergia à bijuteria que nós conversamos anteriormente, então, não é no primeiro momento. Então, no decorrer dos anos, a partir do momento que esse paciente tem o contato com o níquel, no dia a dia, que ele vai desenvolver a alergia. Entendi. Né? Outro exemplo também é o camarão, né? Existem pessoas que se alimentam, que comem o camarão e nunca tiveram nada e num determinado momento fazem uma reação alérgica ao camarão. Ou seja, precisa esse período de sensibilização. Existe um período que o paciente entra em contato e ele vai desenvolvendo até o momento que realmente ele tem a reação alérgica. Entendi. Doutora, a maquiagem, a mulherada aí, né? Inverno, verão, todas as estações do ano aí estão, né, sempre bem maquiadas, sempre bonitas, mas no verão, alguma dica, orientação para que usem menos de repente, para a pele poder respirar mais, ou isso não é bem assim que funciona? Eu acho bem importante porque, na verdade, assim, existem 40 substâncias químicas, né, que reconhecidamente causam alergia. Então, 40 componentes. Então, o ideal seria que realmente nós escolhêssemos maquiagens sem a presença desses componentes que causam alergia, né? Isso seria uma maneira de evitar o desenvolvimento de uma possível alergia. Né? Então, esses componentes que mais causam alergia, portanto, deveríamos escolher maquiagens sem essas substâncias, seriam, então, por exemplo, os parabenos, né? O propilenoglicol, o formaldeído, né? Então, são substâncias que já têm um potencial grande de desencadear alergia. Portanto, o ideal seria realmente que nós escolhêssemos maquiagens sem esses componentes. E durante o verão, até pelo mesmo motivo que nós conversamos, como a pele sua um pouquinho mais no decorrer do dia, existe uma maior penetração dessas substâncias que causam alergia. Portanto, acaba piorando. Agora, doutora, existe também, há que ter uma atenção para se detectar se é uma alergia ou então uma simples irritação de pele somente, né? Por exemplo, a gente tem aqui as brotoejas, que são desenvolvidas bastante, mas que não são caracterizadas como alergias. Não. Né? Não. Então, realmente isso é muito importante e no consultório, no dia a dia, é muito importante que a gente realmente consiga definir isso, né? Se o que está acontecendo na pele é realmente uma reação alérgica ou é uma reação que nós chamamos de mais irritativa, ou seja, uma irritação, uma sensibilidade da pele e não necessariamente uma reação alérgica. A brotoeja, que é um exemplo, né, que o nome médico é sudâmina, nada mais é do que uma inflamação das glândulas do suor. Né, é muito comum nas crianças pequenas que suam e acabam ficando com as brotoejas, mas isso não tem nada a ver com alergia, não é uma reação alérgica. Né? Então, existe um teste, na verdade, chamado teste de contato, que é um teste que identifica exatamente a qual substância química que o paciente tem alérgico. Substâncias que podem estar presentes nas maquiagens, nos produtos de limpeza, nos produtos que nós entramos em contato no dia a dia. Né? Doutora, só para a gente finalizar, quais dicas agora para o pessoal que quer encarar o verão e quer encarar de uma boa forma, aí, sem ter problema de saúde, pelo menos não os de alergia, né? Que a senhora daria? Tem que ter cuidado na alimentação mesmo, exposição ao sol? O que a senhora diria para o pessoal que está assistindo a gente? Eu acho que assim, é primeiro momento, assim, quando a gente viaja, a gente quer que dê tudo certo, então procurar ter um local ou mesmo a casa que de repente estava fechada no decorrer do ano, abrir, ventilar, fazer uma boa limpeza antes de realmente entrar naquela casa que ficou fechada no decorrer do ano, isso vai evitar então muitos processos alérgicos respiratórios. Né? Tá certo. Doutora, eu quero agradecer muito sua presença aqui mais uma vez, doutora Lohane Landgraf, que é especialista em alergias. Obrigado mesmo, doutora. Obrigada, eu que agradeço. A gente é que agradece, até uma próxima oportunidade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com outro assunto. A gente vira a página e fala sobre carreira profissional. Quer mudar de emprego? Vida nova para o ano novo? Já já a gente volta.